A Bíblia em Marcos, capítulo 1, onde leremos a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, de 39 a 42, um texto maravilhoso, como toda a Escritura, como toda a palavra de Deus. Compartilhe a palavra do Senhor com quem estiver ao seu lado, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Estamos juntos? Marcos 1, de 39 a 42, a história de um homem leproso que se aproximou de Jesus para pedir que o curasse, e nós vamos tentar estudar um pouco sobre essa experiência que esse homem teve com Jesus. Diz o texto que um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo, ou seja, purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui com meus irmãos. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade bendita, por esse momento de culto, de adoração ao Teu nome. Nós Te louvamos, Deus, e nós Te bendizemos. E agora, Pai, quando estaremos meditando na Tua bendita palavra, que Tu sejas conosco, que Tu ministres ao nosso coração aquilo que nós precisamos receber do Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações, conforme as nossas necessidades, e ministra, Pai, aquilo que nós precisamos receber de Ti. Nós Te pedimos e Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Que Deus esclareça o nosso entendimento, Deus abra o nosso entendimento para compreendermos, de fato, as maravilhas da sua lei. Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém, gente? Jesus Cristo é a nossa esperança. Hoje é dia de eleição e, independente do resultado que nós tenhamos para a Câmara dos Vereadores, para a prefeitura da nossa cidade, a verdade é que muitas vezes as eleições representam uma esperança de dias melhores, uma esperança de um governo melhor, a esperança de que tenhamos políticos melhores, que não estejam envolvidos em corrupção, que não estejam envolvidos em toda essa situação que contamina profundamente a nossa nação, todo o sistema administrativo que existe nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, tudo contaminado pela corrupção, né? Então, muitas vezes, a eleição representa, assim, para nós, e todos nós devemos esperar dias melhores, devemos esperar uma liderança melhor para a nossa cidade, e por isso oramos, por isso intercedemos ao Senhor, e também por isso hoje fomos exercer o nosso direito e o nosso dever como cidadão e votamos. Mas existem situações na vida, existem circunstâncias na nossa vida, na minha vida, na sua vida, em que a nossa esperança precisa ir além. Precisa ir além. Até mesmo em relação à nossa cidade, a nossa esperança precisa ir além. Porque, com certeza, se nós esperamos políticos melhores, nós temos a convicção também de que eles não resolverão todos os problemas da nossa cidade. Não resolverão. Não existe um salvador da pátria para resolver todos os problemas da nossa cidade, do nosso estado esse que está falido, né? E também todos os problemas do nosso país. Não existe isso. Eu queria lembrar a você que para a sua vida, para a sua família, Jesus é, de fato, a esperança.
Em Jesus você poderá encontrar a esperança que você tanto precisa para viver uma nova vida, para experimentar algo novo, para ter razão de viver. Enfim, Jesus é a esperança. Para este homem aqui do texto, Jesus era a esperança. Jesus era a esperança. Temos aqui a história de um homem que não tinha, do ponto de vista médico, do ponto de vista humano, a menor esperança para a sua vida, porque ele tinha uma doença chamada lepra. Hoje, graças a Deus, a lepra tem tratamento e muitas pessoas que podem conviver ou até mesmo ser curadas dessa doença, mas naquela época não havia. A única situação que havia em relação à lepra era o isolamento, como nós vamos ver mais adiante, né? Max Lucado, ele faz uma abordagem desse texto de uma forma fantástica. Ele diz o seguinte: fico imaginando a história desse homem, porque na época do Novo Testamento a lepra era considerada a mais temível e terrível doença. Tal condição trazia ao corpo um grande volume de úlceras, além de um profundo enfraquecimento. Os dedos, por exemplo, tornavam-se curvados e torcidos, uma doença que atingia especialmente as extremidades do corpo. A pele passava a ter manchas que perdiam a cor e cheiravam mal. Certos tipos de lepra tornavam os nervos insensíveis em suas extremidades, o que levava à perda de dedos, artérios e até mesmo pés e mãos inteiros. A lepra era uma doença que matava aos poucos, centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro. As consequências sociais eram tão severas quanto físicas, justamente por conta da contaminação. Quem encostasse num leproso poderia contaminar-se com a sua enfermidade, então, justamente por isso, eles eram separados do convívio em sociedade. Separados. Considerados contagiosos, os doentes eram colocados em quarentena e banidos para uma colônia de leprosos. Na Bíblia, uma pessoa leprosa é símbolo de rejeição no mais alto grau. Infectada por uma circunstância que não buscou, rejeitada pelas pessoas que a conheceram, evitada por pessoas que não conheceu e condenada a um futuro que ela certamente não poderá suportar. Na memória de cada pessoa banida ao isolamento, com certeza está gravado o dia em que foi obrigada a enfrentar a verdade de que a sua vida jamais seria a mesma a partir daquele momento. Essa foi a realidade vivida por aquele leproso. Essa foi a realidade vivida por aquele homem. E esse mesmo autor, o Max Lucado, ele, adaptando aqui o texto dele, eu queria ler esse pedaço aqui para vocês. Ele diz que alguns pais, quando viam aquele homem, agarravam seus filhos. As mães cobriam as faces deles. Crianças apontavam para ele com olhos arregalados. Os farrapos sobre o corpo não podiam esconder as suas feridas. Quantas noites agitou os punhos em direção ao silêncio do céu? Deus, até quando tu não se lembrarás de mim? O que é que eu fiz para merecer isso? Mas provavelmente nunca teve uma resposta. Algumas pessoas pensavam que ele havia pecado, outras que seus pais haviam pecado. Sentia-se cansado do detestável sino que era obrigado a utilizar para sonorizar a sua chegada. Então, ele era obrigado a carregar um sino nas suas roupas ou no seu pescoço para lembrar as pessoas: tem um leproso chegando, então vão se afastando. Vão se afastando. Como se isso fosse necessário, bastava apenas um olhar e as pessoas começavam a gritar: imundo, imundo,
imundo. Um homem fisicamente imundo, cerimonialmente imundo. Ele jamais, a partir do momento em que fosse declarado imundo, poderia frequentar um culto, poderia participar de uma reunião como essa que nós estamos participando aqui, de adoração a Deus, coletivamente, com irmãos saudáveis. O homem que encontramos neste texto encontrava-se nessa condição. E o Hernandes Dias Lopes, ele diz que a lepra era um símbolo do pecado e, como tal, possui várias características que nos lembram o pecado muito bem. Ele nos lembra que a lepra, por exemplo, ela é mais profunda do que a pele. A lepra é mais profunda do que a pele, Levítico 13, verso 3, nos lembra isso. A lepra não era apenas uma doença dermatológica, ela não ataca meramente a pele, mas também ataca o sangue, ataca a carne, os ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do seu corpo. Semelhantemente, o pecado não é algo superficial, não é algo que atinge apenas a pele, não é algo que atinge apenas a superfície do nosso ser. O pecado atinge o nosso ser por inteiro. Ele procede do coração e contamina o corpo todo. O pecado atinge a mente, atinge o coração, atinge a nossa vontade, ele atinge os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos desejos, a nossa consciência. O pecado atinge a nossa alma, atinge o nosso ser. Ele não fica na superfície, ele penetra no nosso ser. Também a lepra separa. Assim é o pecado. Assim como os leprosos eram confinados nas suas colônias, assim como os leprosos eram afastados da convivência em sociedade, o pecado separa o ser humano. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A consequência do pecado é a morte. Morte no sentido de separação. Separação não apenas dos nossos queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas separação eterna de Deus. O pecado separa o homem de Deus eternamente. E aqui, também na convivência em sociedade, sem dúvida alguma, o pecado separa as pessoas. Separa as pessoas. Distancia as pessoas. Separa famílias. Destrói lares. Destrói casamentos. Relacionamentos entre pais e filhos. Entre irmãos. Entre filhos e pais. Tudo fruto do pecado. A lepra separa. Pecado também. A lepra insensibiliza. Ela torna o homem insensível. Insensível. Se o pecado separa o homem de Deus, do próximo também, por conta do ódio, da mágoa, dos ressentimentos, e separa o homem de si mesmo por conta de complexos, de culpa, achatando assim a sua autoestima. Por outro lado, o pecado insensibiliza o ser humano. Assim como a lepra atinge as células nervosas e deixa o doente insensível, da mesma forma o pecado anestesia, calcifica o coração, cauteriza a consciência e mortifica a alma. Torna a pessoa insensível aquilo que ela está fazendo, ela perde a noção do perigo, como dizem os adolescentes, ela perde a noção daquilo que está acontecendo com ela, ela perde a noção das coisas que estão acontecendo à sua volta, ela se torna insensível. Como a lepra, o pecado é progressivo, um abismo que chama outro abismo. É como um sapo num caldeirão de água, levado ao forno, o sapo vai se adaptando à temperatura, quando ele menos percebe, ele já está sendo cozinhado, já está morrendo ali cozido, porque foi se adaptando à temperatura, e o pecado faz isso, ele torna
o ser humano torna a pessoa insensível àquilo que está acontecendo e faz com que ela vá se adaptando aos valores do seu tempo, às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ao invés de ela fazer diferença, ela se acomoda ao estado que está ao seu redor e, quando ela menos percebe, ela já morreu, já está cozida, né? Já está frita. A lepra também deixa marcas e o pecado deixa marcas também. O pecado deixa marca. Pode deixar marcas numa família, pode deixar marcas no corpo de uma pessoa. No corpo de uma pessoa. Uma vez, pastor Francisco Amaral, quando era pastor dessa igreja, eu era um garoto ainda, adolescente. Ele pregou uma mensagem e ele fez uma menção a um fato que eu nunca esqueci mais. Nunca esqueci. Uma pessoa, dizia ele, digamos que uma pessoa tenha se afastado de Deus para viver uma vida de pecado, uma vida dissoluta como o filho pródigo, por exemplo. Se distanciado do Senhor. E justamente por conta dessa situação, esteve no lugar errado, na hora errada. Digamos que por conta dessa situação tenha sofrido, né, algum acidente, digamos que por conta disso tenha perdido um membro do seu corpo, um braço, uma perna, alguma coisa assim. Me lembro de uma ocasião que fui ao Lourenço Jorge fazer uma visita, não me lembro a quem, mas eu me lembro do rapaz que estava ao lado. Um garoto novo, que não devia ter 30 anos de idade. Tinha perdido a perna, amputado aqui em cima, chorando por conta daquela situação. E o pastor Amaral disse lá atrás, a gente pode chorar, a gente pode se arrepender, a gente pode mudar de atitude, glória a Deus por isso, mas a perna não volta, o braço não volta, às vezes o casamento não volta, às vezes o relacionamento não volta, um monte de coisas que foram perdidas. A lepra deixa marcas, assim como o pecado, que deixa marcas também. A lepra contamina, ela contamina. O pecado também contamina. A lepra é contagiosa, ela se espalha. Ela se espalha. O pecado também é contagioso. Jesus disse que um pouco de fermento leverda toda a massa. Você coloca, quando você vai fazer um bolo, né? Nosso pessoal aí que é especialista em bolo, você coloca uma massa normal, de um tabuleiro pequeno assim. Coloca qual é a porção de farinha de trigo, por exemplo, que você coloca para fazer um bolo? 3 xícaras? Sônia ali, obrigado, Soninha. 3 xícaras de farinha de trigo, né? Ok. Mas, Sônia, de fermento você coloca quanto? 1 colherzinha de chá? De sopa? Cresce bastante esse bolo, hein? Caramba, 1 colher de sopa. Mas olha só, 3 xícaras para 1 colher de sopa. Olha a proporção. Um pouco de fermento é suficiente para levedar a massa inteira. Né? Assim como um pouco de pecado é suficiente para estragar uma vida inteira. Então, com o pecado a gente não brinca. A gente confessa e abandona. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13, que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia, terá uma segunda chance, terá uma nova oportunidade. Com o pecado a gente não brinca. A gente confessa e abandona em nome de Jesus. A lepra também deixa a pessoa impura, né? Assim como uma banana ou uma maçã que se estraga, e se ela estiver junto com outras maçãs, ela estraga as outras maçãs que estão ao redor, ela contamina as outras maçãs, ela também torna a pessoa impura. A lepra era uma doença física e social. Ela deixava o doente impuro. Vocês se lembram de 10 leprosos que se aproximaram de Jesus pedindo para que Jesus os curasse? Lembram disso? Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote.
enquanto eles iam se apresentar ao sacerdote, o que aconteceu? Eles olharam um para o outro assim, caramba, estamos curados. Pois é. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Quantos voltaram para agradecer? Um. Né? Um só. Na hora de pedir, todos nós sabemos fazer muito bem, né? Na hora de agradecer, o negócio é feio, né? Na hora de agradecer, é difícil, né, irmãos? Mas esses 10 leprosos curados por Jesus gritaram de longe, pedindo ajuda. Eles não ousaram se aproximar de Jesus, sabe por quê? Porque eles eram impuros. E eles podiam contaminar as outras pessoas. Podiam contaminar. Se eles tocassem em alguém, essa pessoa se tornaria impura cerimonialmente durante um certo tempo, até poder voltar a entrar no templo e adorar a Deus, por conta da cerimônia religiosa que havia entre eles, todo o cerimonial. O pecado também deixa o homem impuro. A nossa justiça, aos nossos olhos, ou aos olhos de Deus, não passa de trapos de imundícia. Nós somos como imundo diante de Deus, diante do Senhor. A nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante de Deus, porque nós somos impuros por causa do pecado. E, por último, nessa sequência aqui, a lepra mata. A lepra era uma doença que ia deformando e destruindo a pessoa aos poucos. O pecado também mata. O salário do pecado é o quê, gente? É a morte. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a lepra. A lepra só atinge alguns, o pecado atinge a todos. A todos. A lepra só destrói o corpo. O pecado destrói o corpo e destrói a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade, quando não existe mais contagem de tempo. A vida desse homem leproso, mudou porque ele se encontrou com Jesus. E em Jesus, esse homem encontrou esperança. Para aquele homem leproso, houve esperança. E para mim e para você, que somos pecadores, há esperança em Jesus. Amém? Para nós, há esperança. Para todo ser humano pecador, há esperança na pessoa do Senhor Jesus. Ao saber que Jesus estava na cidade, seu coração se encheu de esperança. E por isso aproximou-se de Jesus e experimentou o melhor momento da sua vida. O melhor momento da sua vida. Veja comigo aqui algumas atitudes daquele homem. Algumas atitudes daquele homem que precisam estar presentes na nossa vida. A nossa reflexão hoje ela está dividida em 3 partes. 3 partes. Primeiro, falando sobre a lepra. Falando dessa comparação entre a lepra e o pecado. A segunda parte, vamos entrar agora, trata essencialmente da atitude do leproso. O que ele fez para mudar de vida? O que ele fez para mudar de condição? E, por último, a atitude de Jesus. O que Jesus faz com a gente quando a gente toma algumas atitudes? Qual foi a atitude do leproso? Uma atitude de determinação. Determinação. Esse leproso não se escondeu, mas correu na direção de Jesus. Correu na direção de Jesus. Não corra de Deus, meu irmão, corra para Deus. Corra para o Senhor, não fuja de Jesus. Pelo contrário, vá ao encontro de Jesus, prostre-se aos seus pés. Ele convida, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos que estão oprimidos, e eu os aliviarei. É Ele quem convida. Aquele homem estava fadado à morte, ao abandono, à vergonha, à caverna, ao leprosário. Contudo, ele se levantou e foi ao Salvador, e você pode fazer isso hoje. Você precisa ter essa determinação de dizer para si mesmo, eu vou me levantar e eu vou me encontrar o meu Salvador.
porque Jesus pode dar jeito na minha vida. Jesus pode transformar a minha vida. Você precisa dessa determinação. Você precisa também de humildade. Humildade. Aquele homem se prostrou diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra e adorou ao Senhor Jesus. Adorar ao Senhor é maravilhar-se com o que Ele é, mais do que com o que Ele faz. Adorar ao Senhor é exaltar a Deus por aquilo que Ele é para a nossa vida. Independente daquilo que Ele venha fazer por nós ou não. Ele pode até fazer. Mas ainda que Ele não faça, nós vamos continuar adorando a Ele do mesmo jeito. Amém, gente? Vamos continuar adorando a Ele do mesmo jeito. Com humildade, ele se prostrou. Com humildade, ele se prostrou diante do Senhor, ele se ajoelhou diante do Senhor, colocou o seu rosto em terra. Há esperança para quem se humilha, para quem se quebranta. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A bênção de Deus vem para quem se quebranta. O nariz empinado não tem lugar na presença de Deus. Não tem lugar na presença do Senhor. A terceira atitude daquele homem foi fé genuína. Uma fé verdadeira. Ele aproximou-se de Jesus, não com dúvidas, mas cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não havia impossíveis. A fé, meus amados, vê o invisível, toca o intangível e torna possível o impossível. Certo autor disse que, passando pelas agruras indescritíveis de um campo de concentração nazista, ele dizia: não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Vou repetir. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Seja num campo de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial, seja num campo de refugiados, de sírios, hoje na Jordânia e em tantos outros cantos do mundo, não existe abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Se você se acha, meu amigo, no fundo do poço, lembre-se que esse poço jamais será tão profundo a ponto de que a graça de Deus não consiga alcançá-lo lá embaixo. A graça de Deus é mais profunda do que a profundidade do seu abismo. E ela é capaz de resgatar você de lá. Ela é capaz de levantar você de lá. Ela é capaz de tirar você de lá. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. Aquele homem não tinha nada que pudesse fazer por si mesmo. Nada. Mas Deus podia fazer algo tremendo na sua vida e fez. Para a glória dele. Outra atitude daquele homem foi uma submissão plena. Os leprosos... Ou melhor, o leproso não exige nada, ele não exige coisa alguma de Deus, de Jesus, ele não determina nada a Jesus, ele simplesmente pede, ele simplesmente suplica o favor do Senhor. Simplesmente faz isso. Ele não decreta, ele pede. Ele não reivindica direitos. Ele não reivindica direitos. Mas clama por misericórdia. Ele não impõe o seu querer, mas demonstra plena submissão à vontade do Senhor Jesus. Simplesmente diz: Senhor, se tu quiseres, bem podes tornar-me limpo. Só isso. Só isso. Ele não reivindica, ele não determina coisa alguma. Não determina. Lembro do meu amigo pastor Xavier, que foi acometido de um câncer, lutou contra ele até fevereiro de 2008. Pastor aqui na Memorial da Tijuca. Certa vez ele disse algo sobre isso. Que alguém teria dito, aconselhado ele, por exemplo, a determinar isso para Deus, reivindicar isso de Deus. Ele falou:
Não tem coragem de reivindicar nada para Deus. Não tem coragem de reivindicar. Como que eu vou reivindicar alguma coisa de Deus se Deus já me deu algo muito maior? A minha salvação é muito maior do que a minha cura. Como que eu vou reivindicar alguma coisa de Deus? Mas essa história real nos revela alguns motivos ou razões pelas quais Jesus é a nossa esperança. E aqui, na terceira parte da nossa reflexão, eu quero destacar algumas atitudes de Jesus que enchem certamente o nosso coração de esperança. Primeiramente, querido, Jesus é a nossa esperança porque deseja para nós o melhor. Aquele homem disse a Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus lhe disse o quê? Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Isso é o que Deus quer da sua vida. Ele quer. Ele disse: eu quero. Fica limpo. Ou torne-se limpo. Torne-se limpo. Isso é o que Deus mais quer de nós. Isso é o que Deus mais quer fazer na nossa vida. Isso é o que Deus mais quer. Ele quer o melhor de nós. E o que mais Ele quer é justamente nos purificar. Não apenas de uma doença, mas, sobretudo, da principal doença que estraga a humanidade, estraga a sociedade, que é o pecado. Isso é o que Ele mais deseja. Jesus desejava que aquele homem fosse curado, restaurado, tratado. Essa era a vontade de Deus para aquele homem, como também é a vontade de Deus para mim, para você, para todo ser humano. Jesus deseja que sejamos limpos, não apenas por fora, mas sobretudo por dentro, para que tenhamos intenções limpas, tenhamos mente limpa, tenhamos desejos limpos, tenhamos um coração limpo. O Senhor, para isso, deseja limpar o nosso coração dos ressentimentos, das mágoas, das raízes de amargura, do veneno da raiz de amargura, do pecado, de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que vocês sejam limpos. Eu quero que você seja limpo. Jesus disse para aquele leproso. E é o que Ele quer para mim e para você. A Bíblia diz que, certa vez, Jesus disse aos seus discípulos que felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver Deus na sua vida? Você quer ver Deus na sua casa? Quer ver Deus no seu casamento? Quer ver Deus na sua família? Deixe Deus limpar o coração. Deixe Deus limpar o coração. Essa é a vontade de Deus. Eu quero, seja limpo. A vontade de Jesus é que cada um de nós sejamos limpos, curados, não apenas das enfermidades do corpo, mas das enfermidades da alma, do coração. Limpar a pele da lepra, graças a Deus, é possível por meio de tratamento medicinal hoje, em nossos dias. Mas limpar o coração, entretanto, continua sendo algo que só Jesus pode fazer. Algo que só Deus pode fazer. E Ele quer fazer isso. Ele veio ao mundo para fazer isso. Ele morreu na cruz para fazer isso. Para limpar o nosso coração, para tratar o nosso coração. Ninguém mais do que Deus deseja fazer isso. Ninguém mais do que Deus deseja fazer isso. O Senhor Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho para fazer isso. Para salvar a nossa vida, para limpar o nosso coração, para transformar a nossa vida. Jesus é a nossa esperança, porque Ele deseja que sejamos limpos. E sermos limpos é o melhor que Deus deseja para nós. Em segundo lugar, Jesus é a nossa esperança, porque Ele ouve a nossa oração. Amém, irmãos? Ele ainda hoje ouve a nossa oração. O leproso aproximou-se de Jesus e suplicou o seu favor. Simplesmente suplicou. Jesus prontamente ouviu a sua súplica, porque Jesus não está alheio às nossas necessidades. Ainda hoje Ele escuta a nossa oração.
A Bíblia diz que Deus não está com o seu ouvido surdo, a ponto de não poder ouvir aquilo que nós pedimos. Mas, na verdade, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 1. Ele ainda hoje escuta a nossa oração. Ele conhece as necessidades mais profundas do nosso ser. Aquelas questões que estão num lugar escondido dentro do coração. Por isso podemos nos aproximar dele pela fé e lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, necessidades, angústias e aflições. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso você pode clamar a ele. O Jesus que curou e transformou a vida daquele leproso está aqui nessa noite. Essa é a melhor notícia que essa igreja tem para você hoje. Ele está aqui. Aquele homem disse: Senhor, por favor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Um cego, mendigo, que mendigava à porta da cidade de Jericó, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É bem verdade que Deus não nos atende em tudo o que pedimos, assim como um pai ou uma mãe que não atendem a todos os pedidos dos seus filhos, porque sabe aquilo que é melhor para eles. E é bem verdade que também que Deus nem sempre nos atende no tempo em que pedimos, mas podemos ter a firme convicção de que Ele nunca chegará atrasado e que, no final das contas, Ele vai fazer aquilo que for o melhor para nós, para a honra e glória do Seu nome e para a transformação da nossa vida. E agora sim, por último, Jesus é a nossa esperança, porque Ele se compadece de nós e tem poder para curar as nossas feridas. Amém, gente? Ele tem poder para curar as nossas feridas. O coração de Jesus se comoveu com a angústia daquele leproso. O coração de Jesus se comoveu com a situação daquele homem. Jesus sempre se comoveu com a situação das pessoas. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, que Ele andando pelas vilas, pelas cidades, pelas aldeias, Ele se compadeceu das multidões que andavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. A situação do ser humano sempre mexeu com o coração de Jesus. Ele certa vez chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, se ao menos neste dia tu pudesses ver aquele que pode te dar a paz, mas isso está encoberto aos teus olhos. Os teus olhos estão vendados, Jerusalém. Tu não consegues ver, não consegues contemplar aquele que pode te dar a paz. Jesus chorou por aquela cidade. Nós precisamos também chorar pela cidade do Rio de Janeiro. Mas Jesus sempre se comovia com a situação das pessoas. O sofrimento humano sempre mexeu com o coração de Jesus. Ele chorou ao ver a angústia de duas irmãs que choravam pela morte do seu irmão Lázaro. Chorou vendo Marta e Maria naquela angústia, naquela tristeza. Que seria de nós se não fosse a compaixão de Deus por nós? Que seria de nós se não fosse a graça de Deus por nós? Marcos Lucado nos lembra que, mais uma vez, aquele leproso que experimentava rejeição no mais elevado grau, ele foi acolhido pelo Senhor. Ele nos convida a dar asas à nossa imaginação e tentar conhecer algumas particularidades daquele homem. Você pode pensar por um pouco se a história daquele homem não poderia ser mais ou menos assim. Imagina aquele homem contando a sua história. Durante os últimos anos, ninguém me tocou. Ninguém. Nenhuma pessoa. Nem a esposa daquele homem. Nem os seus filhos. Nenhum dos seus amigos. Ninguém o tocou. Eles apenas o viam. Falavam com ele de longe. Ele desejava ardentemente algumas coisas que são comuns, aperto de mãos, calorosos abraços. Calorosos abraços. Eu entrei no templo na hora do abraço. Aí quando eu virei ali, o Henrique me
deu um abraço, pastor, o senhor chegou na hora do abraço. Que coisa gostosa, receber um abraço. Aquele cara não recebia abraço nenhum. Ninguém podia tocar nele. Ninguém podia abraçá-lo. Ninguém. Um tapinha nos ombros. Um beijo. Um beijo. Do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Esses momentos foram arrancados do seu mundo. Ninguém o tocava, ninguém sequer acidentalmente esbarrava nele. Ninguém. Mas durante os últimos anos, realmente isso não aconteceu. E nesse momento agora, você vê algo diferente. Aquele homem, não era permitido a ele caminhar livremente pelas ruas, não era permitido a ele participar dos cultos na sinagoga, não era bem-vindo nem ao menos na sua própria casa, ele era intocável, porque era um leproso. Ninguém o tocava. Somente até aquele dia. Somente até aquele dia. E Adolf Paul disse, quando ele surgiu, para o horror das pessoas que estavam à sua volta, num piscar de olhos, os lugares ficaram vazios. Só Jesus não fugiu. Quando aquele homem chegou, todo mundo deve ter fugido dele. Mas Jesus não fugiu dele. Jesus não foge de ninguém. Jesus não foge de você. Você pode ter fugido dele um dia, tentado fugir dele um dia, mas ele nunca fugiu de você. Jesus deixou aproximar-se. E ele não se afasta de nós. Nem mesmo por causa das nossas mazelas, ele se afasta de nós. E Jesus, que podia simplesmente ter dito, eu quero, seja limpo e pronto. Jesus não se contentou a isso. Jesus não apenas proferiu uma palavra de cura, mas Jesus deu nele um toque de cura. Porque ele era intocável. Jesus toca nos intocáveis. Jesus toca onde ninguém toca. Especialmente nas nossas feridas, nas feridas da alma, nas feridas do coração, que um médico não consegue tocar. Que um cirurgião não consegue tocar. O Senhor Deus toca. O Senhor faz essa obra. O Senhor é maravilhoso. O toque de Jesus é purificador. O toque de Jesus é restaurador. O toque de Jesus é transformador. Nesta noite, há esperança para você, porque Jesus tem poder para tocar nas suas feridas e fechar essas feridas. Glória a Deus por isso. Amém? O Senhor tem poder. Está sangrando? Deixe Jesus tocar. O seu coração está sangrando? Deixe Jesus tocar. Deixe Jesus fazer essa obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproxime-se dele pela fé. Do jeito que você está. Aquele leproso aproximou-se de Jesus do jeito que estava. E a sua vida foi completamente transformada. Há algumas pessoas que às vezes pensam, mas antes de eu me aproximar de Jesus, eu tenho que resolver algumas coisas. Você não vai resolver nada sem Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai conseguir dar jeito na sua vida. Quem dá jeito na nossa vida é Jesus. Então deixe Jesus fazer essa obra. Há esperança para você, porque Jesus tem poder para tocar e para curar as suas feridas. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para orarmos ao Senhor? Quais são aquelas feridas
que estão sangrando, estão destruindo a sua vida, feridas causadas pelo pecado, que só Jesus pode resolver. Ele resolveu lá na cruz. Ele cravou lá na cruz toda a dívida que nós tínhamos perante a justiça de Deus.